O Silas Malafaia, uma figura que tem confrontado o Pablo Marçal. Está aberto aqui no telão um material, uma reportagem que trata sobre esse assunto. O Marçal disse que tem apoio de igreja que está com o Nunes e o Malafaia reagiu. Silas Malafaia. Estou falando da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, que é uma igreja da Zona Leste de São Paulo. O Pablo Marçal disse que essa igreja apoiava a candidatura dele e o Silas Malafaia desmentiu. Vamos ver esses momentos. O maior é o que mais serve. Então esse aqui é o que mais serviu famílias, mais serviu pastores, é por isso que ele é colocado nessa posição de honra. Um homem de 90 anos, vim aqui tomar conselhos e oração com ele, parece que ele faz o M. Faz o M? Ô Brasil, tamo junto. Aleluia, obrigado pelas orações. Deus te abençoe, viu? Amém. Fique sarado logo, se Deus quiser. Amém. Povo abençoado do Brasil, até onde vai esse farsante de Pablo Marçal para enganar evangélicos e o eleitor em São Paulo? A última dele. Ele foi levado na escola bíblica do Ministério das Assembleias de Deus do Belenzinho e lá, educadamente, o presidente, pastor José Wellington, o recebeu. Ele é tão sagaz que ele grava com o pastor José Wellington, faz perguntas ao pastor José Wellington, aproveita a resposta do pastor José Wellington e se coloca no lugar. O pastor José Wellington não declarou apoio a ele hora nenhuma. Ainda estou vendo aqui que tem informações importantes, pessoal. Pluga aí a matéria do UOL, que fala que para o nosso site aqui, o vice-presidente da igreja, o pastor José Wellington, que é aquele que aparece no vídeo com o Marçal, ele diz que Marçal chegou no final da oração. O pastor-presidente fez menção à presença dele e, como de costume, dá para rodar as imagens novamente dos dois juntos? Primeiro do Marçal e do representante, né, dessa igreja no Melenzinho, na Zona Norte, Zona Leste, perdão, de São Paulo. Você está vendo aí a imagem. Só que em momento algum teria manifestado apoio, né, ao Marçal, segundo o vice-presidente da igreja. Membros da direção da Assembleia disseram ao UOL que que o candidato, né, se aproximou do pastor e fez uma espécie de entrevista, né? A reportagem é da Ana Paula Bimbati. Bom, religião, né, Carla, outro assunto que deveria ficar de fora aí do tema eleição, mas está cada vez mais imerso, né, na política. Sim, Diego, infelizmente o Estado, a gente fala que o Estado é laico, mas o processo eleitoral não é, né? E esse voto do evangélico é um voto muito disputado, muito importante, e principalmente, eu diria aí que é o universo bolsonarista, né? Que a gente tem falado aqui da posição do Bolsonaro ao longo dessa campanha, aí apoiando formalmente o Ricardo Nunes, mas num determinado momento fica ali com dois pés, um pé em cada canoa, e é mais ou menos isso que acontece com essa camada evangélica aí, que o Marçal sabe que precisa disputar com o Ricardo Nunes. Então, o Nunes vai num dia, ele vai no outro, e aí faz parte da estratégia do Marçal conseguir fazer esses recortes. Ele senta ali ao lado do senhor que faz, de fato, o M, né? E a igreja diz que não apoia. O Nunes tinha ido também na igreja, também tirou fotos. Enfim, fica para o eleitor, para esse eleitor conservador, de direita, que é o eleitor bolsonarista mesmo, né, que eles estão olhando ali. Fica uma dúvida de quem, de fato, essa igreja especificamente vai apoiar ou não. E aí, quem assiste pelo lado do Marçal vai achar que apoia ele, quem assiste pelo lado do Nunes vai achar que apoia ele. É bem parecido com que como eles estão usando aí, digamos assim, o espólio do Bolsonaro, né? Eu acho que assim, a igreja, como você falou, ela deveria ficar de fora, né, dessa discussão política. Mas eu acho que a gente também tem que olhar esse eleitor de uma forma, tentando nos despir, né, de todos e qualquer preconceito possível, porque é uma camada muito importante da população e a gente tem que entender, há anseios, há trabalhos sociais importantes feitos pelas igrejas e que, evidentemente, um político que trabalha em conjunto com essas entidades, não só evangélicas, católicas e de outras matrizes religiosas, pode otimizar o trabalho nas cidades, né? Então, efetivamente, há ali uma sociedade organizada que pode colaborar. Agora, o uso dela na eleição, né, é um uso um pouco mais questionável. E aí é o jogo do Marçal, faz os seus cortes, a igreja pode mandar nota, pode dizer que não, mas a imagem ele está usando e vai continuar usando, dizendo que ele tem o M do pastor dessa determinada igreja, isso eu não tenho dúvida.
É, pois é, Raquel, teve isso, tô até vendo aqui uma mensagem do Francisco falando do Malafaia, né? Disse assim, pare o mundo que eu quero descer, porque ele tá falando, questionando o questionamento do Malafaia em relação ao Pablo Marçal. Raquel, como é que você vê tudo isso, né? Porque o próprio Bolsonaro, até pouco tempo, né, também estava nessa indecisão, né? Um pouquinho pro Marçal, mas não, tô com o Nunes, mas também dava um sinal pro Marçal. E me parece que tem muita gente nessa, né? Sem saber exatamente como se posicionar. Não sei se o Marçal também aproveitou ali, né, do momento. Era um senhor de idade também que representava a igreja e tal. E acabou entrevistando né, induzindo a fazer o M e tudo mais. Enfim, estou fazendo ilações para tentar entender o que está acontecendo e por que isso importa, Raquel. Olha, Diego, o que eu consigo é fazer uma análise do voto evangélico, assim, em geral, para a Prefeitura de São Paulo. O Marçal não tem apoio das lideranças das igrejas evangélicas, né? O Malafaia entrou num embate direto com ele. Quando você conversa com as lideranças dos evangélicos na Câmara dos Deputados, ele também não tem esse apoio. Agora, ele tem apoio sim na base. Assim, eu conversei com vários pastores quando eu fui pesquisar esse eleitorado, e ele tem um apoio forte na base, ele tem, as pesquisas mostram, ele tem liderança desse voto. É um voto que o Ricardo Nunes está tentando recuperar, que o governador Tarcísio de Freitas já fez algumas reuniões, mas é um voto bem difícil de recuperar. E vou tentar explicar por quê. O Marçal tem um discurso muito ele é muito voltado para esse eleitor, porque ele é um discurso muito de costumes, ele é um discurso que fala diretamente para esse eleitorado mais conservador, né? Ele é um discurso muito mais forte do que o discurso do Ricardo Nunes, quando voltado mesmo para temas que são caros ao eleitor conservador, como aborto, como drogas. Esse eleitorado ele tem um receio em relação ao prefeito Ricardo Nunes, porque é do MDB, ele tem alianças, ele representa ali mais uma centro-direita. Tanto que a primeira vez que o Malafaia partiu para o enfrentamento com o Marçal ali no 7 de setembro, tinham muitos pastores ligando para as lideranças das igrejas evangélicas, e eu ouvi isso dizendo, não faz isso com ele não, porque ele é que nos representa. Então, assim, esse voto é um desafio para o prefeito Ricardo Nunes. E é interessante isso, porque o Marçal já deu diversas declarações que vão de encontro com o que os evangélicos pregam, né? Ele deu declarações zombando do rei Salomão, uma figura importante na Bíblia. Ele deu declarações contra o dízimo. E a campanha do prefeito Ricardo Nunes chegou até a usar um vídeo nesse sentido, pegando ali um pouco no Marçal nisso, mas eles vão com muito cuidado, porque esse é um eleitor que está muito voltado para o Pablo Marçal. E é difícil, porque se o Nunes passa para o segundo turno, se ele ficar atacando muito o Marçal, como é que vai ser, né? Dificilmente esse é um eleitor que vai para o Boulos, mas você também não pode desagradar demais esse eleitor. Então, não consigo falar sobre o caso dessa igreja específica, mas de uma forma geral, esse é um público que está com o Marçal, sim. Boa, a Raquel traz uma análise interessante, né? Porque tem a liderança dessas igrejas e tem os fiéis, né? Que a gente sabe que não necessariamente. Aliás, Carla, tem isso, né? Porque muitas pessoas acham que o pastor falar ou a liderança religiosa falar, o fiel, o adepto daquela religião vai seguir. É claro que tem um peso muito grande, mas além de fiel, além de evangélico, católico, candomblessista, enfim, a pessoa é cidadã, né? Ela vive na cidade, então ela tem outras prioridades também, né? Claro que a religião pode ter um peso maior para um do que para outro, mas enfim, ela sai na rua, ela pega o transporte público, ela vai à unidade de saúde, e aí, independentemente da religião dela, né? E uma coisa interessante, pegando o gancho do que a Raquel falou, na campanha do Nunes, eles têm um diagnóstico, Diego, que o bolsonarista raiz mesmo, aquele bem fiel ao Bolsonaro, independente de qualquer coisa, esse vai com o Marçal.
o que faz sentido na análise dela quando ela coloca essa base religiosa mais né, forte. Então, assim, eles sabem que esse evangélico que vai seguir o pastor ou não, ele está mais fechado com o Bolsonaro, eu diria, do que com a liderança do pastor, entendeu? Pelo menos é isso que a própria campanha do Nunes tem de diagnóstico. Eles sabem que eles têm como pegar esse eleitor no segundo turno, mas agora no primeiro turno tem contas que eles já fazem assim, bom, essa camada aqui radical, dura do bolsonarismo vai com o Marçal mesmo. Então, eu acho que mistura também um pouco nessa questão, né? Dá para entender um pouco esse perfil, dividindo aí um pouco da camada dos evangélicos mais duros e ligados mais ao bolsonarismo, digamos assim, né? Esse daí, segundo a própria campanha do Nunes já admite, já está com o Marçal mesmo.